Quantas vezes já ouvimos uma história sobre uma casa na Inglaterra e enquanto alguns acham que tudo não passa de mentira, outros sabem o mal que envolve aquelas terras. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história aterrorizante direto de West Yorkshire só pra vocês. A história da casa do Monge de Preto. E como de praxe, eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, e se você gosta dos nossos vídeos, também peço que você considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. E se você conhece pessoas que gostam dos tópicos trazidos aqui pela gente, eu também peço que você compartilhe os seus vídeos favoritos com amigos ou pessoas da sua família. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao relato. Nas páginas do tabloide inglês The Sun, podemos ler a seguinte mensagem. O número 30 da rua East Drive, em Chequersfield State, em Yorkshire, tornou-se o lar do infame Monge de Preto de Pontefract. E esse é basicamente conhecido como um dos casos de assombração mais violentos da Grã-Bretanha, apesar de não ser tão famoso internacionalmente assim. E como sempre, tudo começou quando uma família composta por Jean e Joe Pritchard se mudou para uma casa com seus filhos, Philip e Diane, que tinham 15 e 12 anos, respectivamente, em 1966. E a cidade de Pontefract foi fundada na antiguidade depois da invasão romana da Britânia, que era habitada por clãs anglo-saxões. E depois da conquista da Britânia, a área continuou sendo bastante disputada até a Idade Média. E é apenas a partir de 1090 que a gente encontra o primeiro registro da cidade já com o nome de Pontefract, e muito provavelmente por conta de uma invasão viking que tinha acontecido ali por volta de 1069, onde esses safadinhos nórdicos quebraram uma ponte que passava sobre o rio Aire para impedir o comércio na região, que então teria que ceder aos avanços dos escandinavos se quisesse seus suprimentos. E justamente porque a ponte caiu, ou melhor, porque a ponte quebrou, é que a região passou a ser chamada de Pontefract, que do latim significa ponte quebrada. Porém, desde 1090 até 1539, o monastério local foi ocupado por monges soldados. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, gente. Acontece que esses monges eram violentos e treinados para o combate, porque lembra que eu falei que aquela região era super disputada, né? E dizem as más línguas que um desses monges soldados havia cometido um crime terrível, o estupro e assassinato por asfixia de uma garotinha local, e que por isso ele foi condenado à morte por enforcamento na colina mais alta da cidade. Só que as várias pessoas da cidade acreditam que na verdade não tinha sido o monge em si o responsável por esse crime atroz, e sim o seu irmão, porém que o monge teria pagado o preço de qualquer forma. Só que adivinha que casa eles construíram embaixo da antiga ponte que ligava a colina à cidade bem abaixo do local onde se encontrava a forca do monge há séculos atrás, gente? Justamente a casa para onde os Pritchards tinham se mudado em 1966. Só que não apenas a casa, mas a cidade toda em si também apresentava vários relatos de atividade paranormal, e os próprios vizinhos da família e vários outros moradores das redondezas alegam não apenas acreditar no que os Pritchards contaram, como também alegam ter presenciado eventos inexplicáveis por toda a cidade, incluindo avistamentos espectrais. E na rua onde a casa se encontra, alguns até reportam terem visto luzes brilhando pelas janelas da residência, durante a noite de forma uniforme e inexplicável. E como muitos moradores dali, os próprios Pritchards também já tinham tido encontros paranormais antes de se mudarem para aquela residência. E alguns inclusive na casa antiga deles. E vamos lembrar de novo que tem um rio que corre ali pela cidade, e inclusive aquele município abriga várias minas de água subterrâneas. E lembra do que a gente falou no episódio do Smurl, no episódio da família Dundee e nos 7 portais para o inferno, etc, etc, sobre a água carregar energias e sobre os lugares que se encontram perto a grandes corpos de água carregarem assombrações? Então, gente, mais um aqui pra conta. Só que não é apenas o corpo d'água em si que é o responsável por um lugar ser mal assombrado. E até o Guy Playfair, vocês lembram dele do episódio de Enfield? Inclusive, link aqui no card, vai lá e assiste se ainda não tiver visto, é claro, Mas
Mas então, o próprio Guy Playfair fala que as energias ficam contidas a esses lugares com grandes corpos d'água, mas que as energias acabam sendo exacerbadas quando ocorre uma descarga de emoção relacionada a um evento paranormal. E se você acha que tudo isso é lorota, imagina você assistindo a um filme de terror. Você está mais tenso do que o normal, certo? Agora adiciona isso um susto do nada. Então você imagina você estar vivendo um filme de terror e somado a todo susto, a toda tensão, ainda vão surgir emoções como ansiedade, medo, incerteza, e esses sentimentos realmente são horríveis. E justamente por isso, o Guy defende que grandes corpos d'água acabam convidando emoções relacionadas a fenômenos paranormais a ficarem presas em um lugar, aumentando assim a probabilidade de fenômenos poltergeist relacionados a entidades do além que são atraídas por essa energia. Então, às vezes, as entidades nem precisam ser daquela localidade, elas simplesmente só são atraídas para um lugar e acabam ficando aprisionadas ali, e isso, de novo, de acordo com Guy Playfair, o que é justamente o que a gente tem aqui na Casa do Monge de Preto. E diferentemente da maioria dos casos sobrenaturais que eu já trouxe no canal, na Casa do Monge de Preto, as atividades sobrenaturais já começaram super intensas. E de acordo com experts, em casos de poltergeist, assim como em uma possessão demoníaca, há diferentes estágios de atividade. No primeiro estágio, o chamado estágio dormente, latente ou passivo, nada acontece de fato, apenas os primeiros sinais da assombração. Então, uma casa começa a ficar um pouco mais fria em alguns pontos. Se a pessoa tiver animais de estimação, eles já vão começar a estranhar algumas partes da casa, né? E justamente por sentirem que algo de errado não está certo ali. Já o segundo estágio é chamado de estágio óbvio ou estágio de presença detectável, e aqui o frio começa a ficar mais intenso e se espalhar para vários cômodos da casa, os móveis ou mesmo residentes podem apresentar arranhões inexplicáveis e animais podem ser levemente atacados. Porém, na casa dos Pritchards, o que aconteceu foi primeiramente notado pelo filho mais velho, o Philip, e isso num final de semana em que ele estava ali sozinho com a avó. O Philip veio até o cômodo onde a avó estava tricotando e se deparou, no canto da sala, com um pó branco, como se fosse giz, caindo no chão. Aí você pensa, mas isso com certeza é a irmã no segundo andar pulando e aí o teto tá quebrando, né? Mas é que tá, gente. Em primeiro lugar, a irmã não estava na casa. Em segundo lugar, o pó estava caindo do ar. Tipo, como se ele estivesse flutuando no meio do nada, bem acima da cabeça da avó dele, e estava caindo no chão e também na avó. A avó, mais do que rapidamente, já atravessa a rua e chama outra filha dela que morava na casa da frente dos Pritchards, né? Pra tentar descobrir o que estava acontecendo ali. E quando eles todos voltam, né, com a tia do Philip, adivinha, ainda dava pra ver o pó caindo na sala. É então que a avó vai pegar uma vassoura, porque estava caindo uma quantidade absurda de pó na sala, e ela vai então até a cozinha, né? Só que bem na hora que ela entra na cozinha, a velha cai assim, toda capenga no chão. E isso porque ela tinha escorregado numa poça d'água, o que leva a gente ao segundo evento sobrenatural da casa: as várias poças d'água que se formavam misteriosamente em vários cômodos da casa. E a idosa indefesa não podia fazer outra coisa senão pegar um pano de chão para secar ali aquela poça, né? Só que quando ela terminava de limpar a poça, outra aparecia, né? E não necessariamente no mesmo local. Além disso, quando uma poça nova aparecia, era sempre no mesmo formato da anterior, o que no mundo real não acontece. E mais tarde naquela noite, como bons ingleses, né, o Phil e a vovó estão tomando um chazinho da tarde e quando eles estavam bebendo seu chá, eles perceberam que a garrafa térmica onde eles tinham colocado o chá começou a mover o botão que você aperta para sair o chá, né? Só que assim, estava movendo completamente sozinho. E claro que o chá começou a cair na bancada. Aí ele caía, aí ele parava. Aí ele caía, aí ele parava. Porque a entidade estava fazendo assim, né? E isso repetidamente em cima do balcão da cozinha. Aí nesse ponto eu, Jéssica, já tinha chamado pelo menos 3 padres e já tinha ido pra Cracolândia adquirir um pedaço de terra, né, gente? Que ninguém merece. Mas
eles continuaram só olhando pra garrafa como se aquilo fosse uma ocorrência normal da vida, e é isso, né? E literalmente no momento em que o botão foi apertado pela última vez, quando o chá acabou então, eles ouviram um baque no corredor e as luzes começaram a acender e apagar sozinhas no hall de entrada. Eles saíram correndo em direção ao hall e viram que a planta que ficava ao lado do último degrau de cima da escada tinha sido cuidadosamente colocada no último degrau de baixo, enquanto o pote em que ela estava ficou no exato local que era o lugar certo da planta. Mas aí vocês acham que eles saíram correndo e gritando? Você acha que a vovó teve um ataque cardíaco? Você acha que eles se cagaram todos de medo? Não, gente, eles só foram investigar mesmo a planta e ainda subiram para investigar o pote. E como se esses fenômenos não bastassem, enquanto eles ainda estavam investigando a planta, eles começaram a ouvir barulhos vindos da cozinha e foram ver o que era. Claro que eles foram ver o que era. O que mais eles podiam fazer, né, gente? Será que eles podiam, sei lá, né, chamar um padre, chamar a polícia? Claro que não, né? Claro que não. Eles tinham que investigar eles mesmos, né? Porque esse daí quer ser detetive. Bom, quando eles chegam de volta na cozinha, eles descobrem que os barulhos eram os armários da cozinha vibrando violentamente como se quisessem abrir as portas para tirar algo que estava ali dentro. E eles ficaram de novo assistindo a toda essa cena, até que as atividades paranormais cessaram do nada, né? E o que vocês acham que eles fizeram depois? Chamaram os Warren? Chamaram o exorcista? Chamaram os caça-fantasmas? Não, né, gente? Até porque isso aconteceu em 1966. Eles foram dormir. E eu mesma acho que depois dessa eu nunca mais nem ia dormir na minha vida, né? Mas ok. Mas eles foram dormir. E aí eu começo a suspeitar que a vovó talvez tinha colocado dorgas naquele chá, né? Só pode. Bom, mas enfim, quando o Phil então vai pra cama, ele só fica sentado lá por um tempão. E eu mesma não culpo, né? Mas se bem que eu ia dormir com a minha avó, né? Por via das dúvidas só. Se não, talvez eu pegava um avião, ia pra Boston e ia dormir com o padre. Nunca se sabe, né? O Phil estava na cama, sozinho. E quando ele vira pro lado, ele vê que o armário dele tinha começado a vibrar e abrir e fechar as portas violentamente, que nem o armário da cozinha, né? E finalmente ele e a avó, então, decidem que bastava e vão dormir na casa da tia que morava do outro lado da rua, né? Gente, e só levou 4 ou 5 eventos poltergeist pra isso acontecer. Tá vendo? A pessoa, ela finge que ela não entende o que o fantasma quer. Aí depois ela culpa quem? O poltergeist, né? Porque eu mesma, por exemplo, lá no pó, eu só teria feito um vídeo e já teria saído da casa e nunca mais teria voltado ali. Problema resolvido. Só que já na manhã seguinte, eles foram visitar um vizinho ali que era famoso justamente por meio que ser um expert em coisas sobrenaturais, né? E aí que eu penso, graças a Deus que meus vizinhos mesmo não sabem que eu tenho esse canal, senão eu tava E, gente, se vocês quiserem ajudas em eventos inexplicáveis que estão acontecendo na sua casa, inscreva-se no Apoia-se. Não, brincadeira. Mas não me chamem, ok? Chama um padre, chama um exorcista, não me chama. Eu sou inútil. O vizinho, que a propósito se chamava McDonald, sim, só nome de peso nesse caso, né? Então, o McDonald já só de ouvir essa história, diagnosticou tudo aquilo ali como um fenômeno poltergeist. Só que quando ele foi investigar a casa, nada aconteceu. E então, ele se senta no sofá com o Phil e com a avó, provavelmente tomando aquele chazinho, né? E bem nessa hora o McDonald fala assim: nossa, cara, mas que estranho, porque em casas poltergeist é comum que o fantasma derrube e rasgue, né, moldura, quadro, fotos da família que sejam importantes, assim, pra família. E aí, ele levanta pra sair. E quando ele está quase passando pela porta, gente, eles escutam um som de algo de vidro se espatifando no andar de cima. E esse é o famoso vizinho língua solta, né? Ou então ele fez isso de propósito pra ver se o fantasma realmente estava ouvindo ele. Só pode. Bem nesse momento, então, que eles escutam barulho, né? Eles sobem as escadas correndo e encontram, no quarto dos pais do Phil, a foto de casamento deles que tinha sido tacada contra a parede oposta à parede onde ela estava pendurada, né? E aí, vocês acham que é só isso? Não, quando eles vão pegar a foto, eles veem que ela estava completamente rasgada em vários pedaços. Ou seja, o fantasma realmente tinha ouvido o que o McDonald falou. Ao que tudo indica, essa força poltergeist pulou os primeiros 2 estágios, que são relacionados a esse tipo de atividade, e já foi direto para o estágio 3, o estágio de atividade cinética acelerado, em que você presencia objetos serem violentamente derrubados de dia, a casa já está completamente fria, os animais de estimação nem dentro da casa querem ficar, e coisas assim. E depois disso, os pais do Phil finalmente voltaram para casa com a irmã. E aí, eles investigaram os pisos, o teto, né, para ver se tinha alguma infiltração
assombração por causa das poças, né? E também eles checaram a garrafa térmica e nada. E eles até chegaram a chamar a companhia de luz e de água, mas a casa estava em perfeito estado e nada justificava o que tinha se passado ali naquele fim de semana. E vocês realmente acharam que era só isso que aconteceria? Depois de eu contar todos esses eventos que estão se passando aqui, gente? Sim, foi só isso que aconteceu. Por 2 anos. Sim, porque quando a irmã do Phil, a Diane, entra na puberdade, e sim, alguns especialistas acreditam que certos fenômenos de assombração, principalmente poltergeist, estão conectados a principalmente meninas, mas em alguns casos também a meninos, entrando na puberdade por conta dos hormônios que fazem com que as emoções fiquem mais afloradas, né? E hoje em dia tem gente que acha que isso é machismo, e eu particularmente sou do time não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Bom, independente do que fosse, o fato é que 2 anos mais tarde, então, em 1968, a Diane seria a primeira a começar a notar certos barulhos de batida vindos da parede de casa. E, gente, momento educação. Vocês sabiam que em alemão, Polter significa barulho e Geist é fantasma? Por isso que Poltergeist se chama assim. Que interessante, né? Mas enfim, depois dos barulhos, a Diane começou a sentir e notar também descargas elétricas, ou seja, luzes que se acendiam e apagavam sozinhas, a chaleira elétrica e outros utensílios ligando e desligando sozinhos e coisas assim. E interessantemente, o poltergeist foi super gente boa, porque eles passaram, nessa época, a pagar apenas metade do valor da conta de luz que eles estavam pagando anteriormente. Gente, poltergeist econômico é o poltergeist que queremos, né? Brasil, um país de todos. Mas, durante um certo dia, a Jean, que era mãe, estava em casa sozinha e ao descer as escadas, ela notou que a roupa de cama da Diane estava no pé da escada. Ela pega as roupas de cama, leva de volta para o quarto da filha e ao chegar no quarto, ela escuta um barulho no pé da escada e vai ver o que é. Quando ela chega ali na escada de novo, agora são as roupas de cama do Philip que estão no mesmo local onde ela tinha encontrado as da filha. E agora, uma planta, e dessa vez com um vaso quebrado, se encontrava em cima das roupas de cama. A Jean arruma todas as roupas de cama, pega a planta, né, limpa o pote e ela acha aquilo tudo estranho, mas vida que segue, né? Eu adoro essa família, eles são um bando de sonso, meu. Mas enfim, naquela mesma noite, a Jean está na cama e não consegue dormir. Eu nunca mais ia conseguir dormir na vida depois que meu filho me contasse de tudo aquilo que aconteceu no final de semana e a avó ainda confirmasse, né? Mas ok, eles estão dormindo na casa há 2 anos. Apenas isso, apenas isso. Então a Jean tá na cama, ela não consegue dormir e ela sai do quarto e vai andando em direção à escada. Só que nesse momento que ela chega ali, ela sente um calafrio, né? E no que ela se vira, um pincel que eles estavam usando para trocar o papel de parede voa bem do lado da cabeça dela. E como se isso não bastasse, o próprio balde com a cola que eles estavam usando também é lançado contra a Jean. E no que ela se vira, ela vê uma das tiras de papel de parede envergadas contra a parede que começa a se mexer. E, gente, ela pega a tira. E eu acho legal que a pessoa quer brincar de cabo de guerra com o Satanás, né? Gente, deixa o Satanás com o do papel. E é nesse momento que uma varredora, também chamada de vassoura mágica, se levanta do chão e começa a tentar acertar a Jean. Nesse momento, a Jean, aterrorizada, larga o papel de parede e sai correndo para dentro do quarto dela, fechando a porta e ela também sai gritando, né? Então, por conta da gritaria, os filhos vêm para ver o que tá acontecendo e nesse momento eles são atingidos por vários desses objetos. Hashtag mãe do ano, né? Enquanto as crianças estão ali apanhando do papel de parede, no quarto da Diane, a vara da cortina é arrancada e jogada pela janela, que estava fechada, então quebra o vidro, né? O pai, Joe, finalmente consegue chegar até os filhos e fechar a porta do quarto da filha. Só que a Diane pega na maçaneta, e eu realmente não entendi por que ela faria isso, já que se o fantasma entrou no seu quarto e te deixou em paz, eu pessoalmente sairia correndo da casa e nunca mais voltaria, né? Mas ok. Mas ela pegou ali na maçaneta, e bem na hora que ela vai fazer isso, o pai fala, não toca nisso, mas ela toca assim mesmo, e no momento que ela toca na porta, todos ouvem um barulho de pancada bem forte do outro lado da porta e os membros da família sentem que essa pancada significava que o poltergeist queria mesmo atacar a Diane, ou seja, que ela que era o alvo dele.
Então, a partir desse ponto, o poltergeist subiu então para o estágio 4, que é chamado de estágio de resposta inteligente ou estágio de marcação individual, onde a entidade fica num nível exorbitante e geralmente um indivíduo é então alvo dos ataques. E nesse estágio, até os objetos mais pesados são derrubados e violentamente levantados e lançados contra paredes ou contra indivíduos, mas não como uma forma de ferir ou matar, e sim de encurralar aquela pessoa. E a Diane, então, passou a ser atacada constantemente a partir desse ponto. Só que uma noite, enquanto ela estava presa embaixo de vários móveis do quarto dela, que tinham se mexido sozinhos, né? Ela estava desesperada ali, tentando fugir, né? E, do nada, ela meio que desiste. Ela vê que não vai conseguir, né? E aí, no que ela se acalma, os móveis começam, então, a se soltar ao redor dela, né? E voltar para os seus devidos lugares. E foi aí que a Diane percebeu que ela não tinha nem sequer um roxo em todo o corpo, e isso depois de ela ter sido atingida com uma cômoda gigantesca e vários móveis pesados, incluindo uma namoradeira, né? E era como se a família estivesse realmente sofrendo bullying, porque o poltergeist não queria deixar evidências físicas neles do seu ataque, né? E isso provavelmente para eles não terem como provar que tudo aquilo era real. E uma outra coisa que acontecia recorrentemente com a Diane era que ela era lançada da cama enquanto dormia e o colchão dela sempre era encontrado em cima dela quando os pais então vinham ver o que era aquele barulho, né? E isso que nem na casa de Enfield. Lembra que a gente falou sobre isso? Que os filhos tiveram que começar a dormir no chão porque eles estavam dormindo em cima da mesa, em cima da cama, e eles eram lançados com o objeto? Então, a mesma coisa com a Diane. E o Phil e a Diane também começaram a conseguir prever quando esses fenômenos iam acontecer. E isso porque eles começavam a sentir uma dor na boca do estômago, como se fosse um nó sempre que o fantasma ia agir. Independente do que acontecia, os Pritchards decidiram que eles não queriam se mudar. Claro, né? Porque o poltergeist só tá atacando os filhos dele, não tá atacando eles, né? Então, pra que eles vão se mudar? Pra quê, né? Eles são excelentes pais, cara. Mas enfim, né? Eles, inclusive, acabaram dando o nome de Fred pro seu amiguinho fantasmagórico, né? E disseram em entrevistas que eles sentiam que o fantasma só queria atenção e que ele não queria realmente machucá-los, né? E que por isso eles não sentiram a necessidade de se mudar daquela casa. E acabou que eles seguiram a vida normalmente, recebendo inclusive visitas, como se nada daquilo tivesse acontecendo na casa, né? E por conta disso, alguns eventos foram também presenciados por algumas dessas visitas. Um dia, por exemplo, uma amiga da Jean, chamada Mrs. Holden, veio até a casa e elas estão sentadas no sofá comendo sanduíches, quando a travessa de sanduíches é lançada da mesinha do centro, né, até a parede. E aí uns sanduíches caem atrás da TV. A Jean se levanta e pega os sanduíches do chão, até aqueles que tinham caído atrás da TV, né? E é nesse momento que a amiga vê que um dos sanduíches tinha uma mordida como se fosse um Venom, uma criatura gigante mordendo aquilo ali, né? Só que ela sabia que a Jean não tinha mordido, e ela certamente também não tinha mordido. E por alguma razão, a Mrs. Holden então quis levar esse sanduíche mordido para sua casa, né? Comportamento extremamente normal. Então, ao chegar em casa e tirar o guardanapo que estava com o sanduíche na bolsa dela, ela percebe que o sanduíche tinha se esfarelado todo e não tinha mais nada dentro do guardanapo senão farelos. Numa outra noite, a Jean chegou de uma noitada com uma amiga e as duas estavam ali na sala de estar tomando chá, né? Só que aí, do nada, as luzes se apagam e a amiga sentiu que o cabelo dela estava sendo levantado. E naquela parte ali da cabeça, ela sentiu como se várias formigas estivessem andando no couro cabeludo dela. Ela se assusta, obviamente, né? Mas bem nessa hora, a luz se acende novamente e revela, gente, que todos os objetos da sala estavam virados de cabeça para baixo, com exceção, é claro, do sofá onde elas estavam sentadas. Em um outro dia, a irmã da Jean, a Maud, veio visitar a casa depois de ouvir as fofocas de assombração que já tinham até saído no jornal. E a Maud, ela era super religiosa e achava que a Jean estava querendo fama e que tinha inventado toda essa história com a família dela. Então, na noite que ela foi visitar a irmã, ela estava ali com o cunhado e com a Jean na cozinha, confrontando ele sobre essa situação inteira, né? E nisso, as luzes se apagam do nada e só o fogo do fogão é que estava visível. E ela
começou a achar que eram sobrinhos desligando a luz e ficou gritando para eles acenderem a luz de volta. E enquanto ela gritava, a porta da geladeira abriu sozinha e uma garrafa de leite que estava lá dentro voou para cima da cabeça dela e parou no ar. E o leite foi completamente derramado na cara dela toda. Ela fica mais brava ainda, né? E aí ela limpa os olhos e vê que as luvas dela, que eram brancas, então elas meio que podiam ser vistas no escuro, né? Elas estavam levantando da mesa como se alguém tivesse as colocado, né? E começaram a se mexer como se alguém estivesse usando as luvas. Só que, gente, ainda assim, com tudo isso acontecendo bem na frente dos olhos dela, ela continuava gritando pro Phil parar de fazer aquilo, né? Achando que eram as crianças, até porque realmente esse comportamento do poltergeist indica que ele só pode ser uma criança, né? Porque, pelo amor de Deus. Então ela tá ali gritando com o Phil e a Jean então grita para Maud: "Você tá achando mesmo que é o Philip que tá fazendo tudo isso?" E nesse momento as luvas foram bem pra frente da cara da Maud e ela pôde ver, né, que elas estavam flutuando mesmo. E elas começaram a dançar na frente da Maud, né? E como se isso não fosse o suficiente, as luvas, no caso, desapareceram do absoluto nada. Então, é nesse momento que todas as pessoas começam a correr pela casa para procurá-las. E eles estavam no andar de baixo até que eles ouviram uma batida no andar de cima. Então, eles sobem as escadas. Quando eles finalmente encontram as luvas no andar de cima, né, no quarto onde eles tinham ouvido as batidas, no caso, uma das luvas está fazendo esse sinal de vem, né? Enquanto a outra luva agarra a gola da Maud e começa a sacudi-la, tá? Adoro. A Maud, então, começa, nesse momento, a cantar uma música gospel, né? E justamente nesse momento, as luvas soltam a Maud e começam a conduzir a cantoria como se fossem maestras. A Maud deixou as luvas ali mesmo, saiu correndo da casa e nunca mais nem passou perto daquele lugar, né? E se vocês estão se perguntando se eles nunca trouxeram um padre ali pra dentro da casa, sim, eles tentaram. Mas o caso é que na maioria das vezes com o poltergeist, né, que não são entidades demoníacas, geralmente um exorcismo, ou benzer a casa, né, ou trazer um padre mesmo, acaba só irritando a entidade, né? E foi justamente o que aconteceu ali. Na verdade mesmo, o padre nem mesmo veio benzer a casa, ele só deu água benta pros Pritchards e óbvio que nada se resolveu, né? E no caso, as atividades continuaram, inclusive se intensificaram ainda mais. E agora, o Fred basicamente atacava todos da casa com objetos em formato de cruz. E também na manhã de Natal, as crianças sempre acordavam e se deparavam com cruzes invertidas desenhadas nas portas dos seus quartos. Sem falar que um dia a Diane levou uma cruzada nas costas. Sim, gente. Um objeto de metal que estava na sala, em formato de cruz, foi tacado contra as costas da garota e ninguém conseguia tirá-lo. Era como se ele tivesse grudado nas costas dela. E eles tiveram que tirar ela da casa pra desgrudar a cruz das costas dela. E teve uma noite ainda que a Diane foi arrastada pela camisola por cima das escadas até que os pais dela conseguiram soltá-la da entidade. E foi então que eles viram marcas de dedo vermelha ao redor do pescoço da filha, como se ela estivesse também sendo enforcada. E os Pritchards também trouxeram vários investigadores paranormais que captaram muitas evidências na época, incluindo o reflexo do monge de preto, que foi primeiramente visto no quarto do casal, flutuando sobre a cama deles pela Jean e pelo Joe, mas que ao longo da assombração passou a ser visto ali pela vizinha do lado também. E depois, né, pelos filhos e por uma galera ali na vizinhança. Inclusive, a vizinha estava na casa dela e ela viu o monge no reflexo do espelho atrás dela. Foi assim que ela viu, né? E o monge em si, ele só apareceu mesmo depois de um episódio em que várias chaves foram lançadas de cima da chaminé sobre a cabeça do Joe e do Phil, que estavam limpando a lareira e a chaminé, né? E todas as chaves pertenciam à residência, com exceção de uma que era super antiga e que nenhum deles nunca tinha visto na vida. E uma outra evidência capturada nos anos 60 ainda foi a foto de um braço espectral segurando um objeto que muitos acreditam ser um terço ou rosário. O fato é que eventualmente um padre escocês veio até a casa, falou com a família e deu para eles a ideia de usar
alho para afastarem espíritos malignos, né? E depois que eles ouviram esse conselho, então, eles conseguiram controlar as atividades que passaram a ficar cada vez mais fracas até que eles se mudaram daquela casa já nos anos 70. E hoje em dia, a casa pertence a Bill Bungay, que é um produtor de um dos filmes ficcionais produzidos sobre esse caso, que se chama When the Lights Went Out, de 2012, né? E o Bill, ele redecorou a casa para que ela ficasse parecida ao que ela era nos anos 60, e hoje ele aluga a residência para pessoas privadas e também para investigadores paranormais, né? E deve ganhar uma grana, gente, porque só de vídeo de investigação paranormal que tem ali no YouTube sobre essa casa, não é brincadeira não. Inclusive, eu super recomendo o vídeo do Adam Mark Explores, que se chama Horrifying Paranormal Activity, Alone in the Most Haunted House in the UK. E isso se vocês, obviamente, gostam de investigação paranormal, né? E, gente, essa casa é super assustadora, até hoje, tá? Ainda tem muita atividade paranormal ali. É sinistro, é sinistro. Vai lá assistir o vídeo que vocês vão ver. Mas, enfim, essa foi a história dos Pritchards e da casa do monge de preto. Mas e vocês? Acreditam nessa história? Qual foi a parte mais assustadora ou inacreditável da história, na sua opinião? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. E lembrem-se, se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, envie um e-mail para espiritosdoalém.podcast@gmail.com ou mande uma mensagem pelo Instagram em @espiritosdoalém.podcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e até a semana que vem. Mas antes, lembrem-se, se forem à Inglaterra, levem o McDonald's, um crucifixo, alho e um padre, né? Porque a barra ali é bem mais pesada.